Hoje é um dia muito especial, 4º episódio do TagawaCast. Você sabe que o TagawaCast a gente fala de lifestyle, mercado imobiliário e educação. Mas o princípio básico do que eu quero levar para vocês é informação, histórias de sucesso, superação, empreendedorismo e o principal, histórias verdadeiras de pessoas que chegaram lá, que atingiram o topo, que conseguiram construir uma história. Eu falo assim, tem uma relação importante em relação ao sucesso e à prosperidade. As pessoas que sentam aqui no TagawaCast estão relacionadas à prosperidade. Porque sucesso, muitas vezes, ele é solitário. Mas a prosperidade ela é construída através da comunidade. Através de você poder puxar as pessoas que estão à sua volta também para ter uma vida próspera. E prosperidade ela não é solitária. Ela é através de grupo, através de pessoas que estão dentro dos seus relacionamentos, dentro das pessoas que você navega, e você leva elas junto com você. Então, essa é a construção. E para isso, nesse podcast número 4, do TagawaCast, eu convidei amigo, padrinho, irmão. São mais de uma década de história juntos e semelhança muito grande sobre a maneira que a gente enxerga a vida. Um cara de sucesso, ele teve, durante esse período que eu conheço ele, muitas empresas que o princípio foi transformação de vidas e de pessoas. Hoje, ele é o fundador do MasterSoul, uma empresa muito bem posicionada no mercado de treinamento, de desenvolvimento de líderes e, principalmente, de alguma maneira, transformar o nosso universo em pessoas, principalmente com uma visão de futuro, mas com entendimento de onde você parte. Tem a ver com propósito, tem a ver com missão, tem a ver com valores, mas como que você consegue ter atitude de conseguir ir lá e realizar, e fazer. PA, meu querido irmão, Paulo Alvarenga, além de tudo ele é um influencer, ele tem uma relação muito grande no digital, nas redes sociais, e é um cara assim de uma sagacidade imensa. E o meu convite para ele foi para ele estar aqui porque eu tenho certeza que ele pode, de alguma maneira, além de tocar, obviamente, a sua vida, o seu coração, ele pode te dar grandes dicas de como você pode buscar a sua prosperidade. E a prosperidade, muitas vezes, as pessoas falam, pô, eu quero ser dono do mundo. Não, é dentro daquilo que você acredita. Pezinho, de novo, obrigado por você estar aqui. É uma honra recebê-lo aqui no TagawaCast. Eu falo que tem pessoas que na nossa vida são únicas, e você sabe que você é uma pessoa única na minha vida, e os amigos cabem na palma da mão, e você sabe que você está nessa palma da mão, e eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo a gente, e claro, a gente vai ter um debate aqui interessante sobre diversos temas, mas o principal, de alguma maneira, nós vamos levar para ti grandes informações que podem, de alguma maneira, ajudar a sua vida. Maravilha. Olha só, primeira coisa, prosperidade é estar aqui. Muito legal, Pedro. A gente atingir esse momento assim de a gente poder compartilhar com as pessoas, todos que vão estar ouvindo a gente, principalmente em algo que eu entendo que hoje é algo que me desenvolve muito, que são os podcasts. É uma forma produtiva, eu estou tomando banho, entre tomar banho e fazer barba, eu escuto podcast. Então é uma forma de se desenvolver, refletir e a gente perceber que a gente pode se tornar melhor todos os dias nas nossas vidas. E, gente, antes de vir para esse podcast, a gente almoçou, a gente conversou sobre vida pessoal, sobre vida profissional, sobre negócio, sobre sucesso, sobre prosperidade e um nível de conexão absurdo. Então, estar aqui para mim é uma honra. Quem eu sou? Eu sou marido da Érica, eu sou pai de 3 crianças, um garoto de 33 anos de idade. Ele começou cedo, tá, gente? Começou cedo. Não, foi para os 17 anos. É um negócio assim surreal no aspecto de pensar, você começar a ter responsabilidade muito cedo. Tá. Eu tenho um filho de 25 anos, mora no Canadá, casado, muito bem sucedido, assim, um orgulho que eu tenho dos meus filhos, e uma menina, uma princesa de 8 anos de idade. E recentemente eu adotei a 4ª filha, que é uma pet, uma cachorrinha, na prefeitura lá da cidade que eu moro. E assim, é maravilhoso. Esse sou eu e sou avô. Nossa! Sou avô do Luquinha, que tem 1 ano de idade, mais de 1 ano agora em alguns meses. Faço 51 anos no mês que vem.
Eu vivo minha vida intensamente com esporte, saúde, família, trabalho. Eu amo o que eu faço. E tá aqui vai ser incrível a gente poder trocar essa experiência. Parece que é fácil, né? Tudo que ele tá fazendo, mas assim, durante esse storytelling, durante essa linha do tempo da vida dele, assim, grandes adversidades, grandes transformações, mas o principal, saúde sempre foi um ponto importantíssimo que regeu e rege a vida do PA. Família, independente do modelo, concorda? Independente de como, esse cara sempre procurou estar muito forte e próximo dos filhos dele e conseguiu fazer com que os dois grandões aí, ele fala crianças, mas são dois caras, que me carregam no colo, né, cara? E os dois, cara, atingiram, assim, a prosperidade com uma velocidade muito rápida. 25 anos e 30 e poucos anos, os caras já estão voando em suas áreas. Tem uma princesa, que é a Lara, que é, assim, uma menina muito coração desse tamanho, assim, é difícil descrever a sensibilidade que essa princesa tem. E esse cara, o que acontece? Ele se reinventa a cada ciclo, né? E aí a gente começou a discutir sobre os próximos 10 anos, né, cara? Próxima década. Próxima década, né? E eu acho que assim, ele foi muito claro comigo, dizendo assim, cara, a próxima década, o mais importante é que a gente se sinta bem. Eu acho que essa é a mensagem principal. E assim, ele já chegou no topo, já vendeu empresa, construiu uma nova empresa, já venceu uma coisa interessantíssima, porque assim, você, eu, todos nós já imaginamos um dia morar na praia. Esse cara conseguiu. Ele falou assim, Tagawa, um dia eu vou morar lá no Havaí. Um dia eu vou passar a minha manhã surfando, depois eu trabalho, depois eu volto e faço meus exercícios físicos, essa construção. Então eu falei, mas esse cara tá viajando, esse cara tá muito louco. E aí, ele, nesse movimento todo, chega um dia para mim e falou, Ale, eu vou pra praia. E o mais interessante de tudo, você lembra que a gente fala de lifestyle, mercado imobiliário e educação, né? Então, assim, através da educação, porque ele formou quantos líderes, cara? São milhares de líderes, milhares, Brasil, né, cara? afora, em todos os níveis de liderança, é incrível. Tá. Então, assim, educação pôde contribuir com a evolução de diversos líderes, inclusive eu. Eu fui um deles que, a partir do momento que eu tive acesso a um produto que ele desenvolveu juntamente com outro amigo nosso, que é o Arthur Diniz, um projeto chamado Líder do Futuro, que, transformou a minha vida. Eu era um empresário, um empreendedor, antes de conhecer o Líder do Futuro e depois eu me transformei. Aí nós vamos falar de mercado imobiliário, que esse cara também pude contribuir um pouquinho, né, nesse movimento dele, mas ele soube, né? Bastante. Você foi o meu principal consultor e amigo nessa questão de olhar para esse mercado imobiliário. Incrível. E aí ele conseguiu. Por isso eu falo, tríade, né? Pô, eu quero morar na praia, eu quero continuar fazendo o que eu gosto, que é trabalhar. E claro, eu também tenho uma parte racional, que é investir bem. Pia, como é que você conseguiu construir essa história, cara? Assim, as pessoas vão falar assim, hoje em dia, e olham nas redes sociais, falam assim, nossa, o PA tá lá só surfando, é sorte. Tagawa, eu fico revoltado quando alguém fala que é sorte. Eu tenho uma máxima que é o seguinte, o sacrifício é temporário, a recompensa é para sempre. Fantástico. Fala de novo essa frase. O sacrifício é temporário e a recompensa é para sempre. O sacrifício é aquele dia que você acorda cedo, você vai cuidar do seu corpo, do seu templo, você vai cuidar da sua mente, você vai meditar, você vai escrever um texto dizendo como que vai ser seu dia. O sacrifício é você estudar todos os dias, no mínimo 1 hora por dia, que eu faço até hoje, aos 50 anos de idade. O sacrifício é você olhar e criar uma visão de futuro, focar naquilo que é bom. O sacrifício é você não ser direcionado para as tentações do ambiente, do universo, que é você começar a reclamar, começar a olhar que não está bom, não está bem a isso, o Brasil. E sim, é fato, existe todas as coisas ruins, existe aquilo que tira a nossa energia, mas a partir do momento que você se torna aquilo que é negativo, você perdeu a sua conexão. Você não é o seu momento ruim, você não é o momento que está acontecendo no Brasil quando ele é negativo, você não é o momento de maior desafio da sua vida. Nós somos muito mais do que isso. E para eu entender isso, eu tive que fazer um mergulho na minha alma, no meu ego, de entender as minhas principais limitações. Eu vim de uma família extremamente humilde e eu sempre falo da síndrome do underdog. O que é underdog? É o vira-lata, é você se sentir que você é pequeno, que você não é bom o suficiente, você vê numa família mais simples, você não pode alcançar um resultado que seja diferenciado, você não pode estar no meio de pessoas muito bem-sucedidas, você se sente que você não merece. Quando eu superei esta mentalidade que me limitava, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Síndrome do underdog, é isso? Underdog. Tá. Síndrome do vira-lata. Eu tenho esse síndrome também, cara. Todos nós temos. O brasileiro, de certa forma, a gente foi treinado, foi educado
para só obedecer muitas vezes. Então, a prosperidade ela é limitada a um processo de obediência. Então, a gente não pode ser melhor. Você não pode falar de que você conseguiu conquistar uma coisa muito importante, porque tem o conceito da humildade. O conceito da humildade ele é visto de uma forma muito pejorativa e negativa. A humilde não pode falar que você comprou um carro zero e você deseja um carro importado ou uma casa na praia. Fica nesse ponto. Assim, nós latinos temos vergonha de ter dinheiro, de ganhar dinheiro. Existe uma relação tóxica com dinheiro. Que loucura isso, né, cara? Tá, você lembra quando você era criança, talvez a sua mãe, seu pai, em algum contexto, alguém da sua família falou assim, não põe a mão no dinheiro que é sujo. Sim, cara. Pelo amor de Deus, o dinheiro é sujo, pelo amor de Deus. Dinheiro não é coisa de criança. Né? Então nós não fomos educados financeiramente e não fomos educados emocionalmente. Esses dois fatores causam alguns enormes desafios na nossa fase adulta. Eu não sou especialista em crianças, mas eu sou especialista em adultos. E eu vejo adultos emocionalmente adolescentes nas relações. E isso limita totalmente a questão de você ser próspero em todas as áreas da nossa vida. Que loucura, cara. E vamos voltar um pouquinho nesse ponto, assim, olha que interessante, né? E isso pode ser um fator limitante à prosperidade. Porque se a gente acha que o dinheiro é sujo, se a gente acha que de alguma maneira a gente tem que ter vergonha quando a gente consegue, né, ganhar um pouco mais de dinheiro ou ter a possibilidade de comprar um carro melhor ou poder comprar a sua casa. Isso é engraçado porque muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu não vou falar para as pessoas que eu comprei. Tem uma crença gigante nisso, né, cara? Tem uma crença gigante, tem uma mentalidade que se eu falar o outro vai colocar o famoso olho gordo, eu não vou né, conseguir. Mas, gente, independente disso, independente das energias que envolvem tudo isso, existe o nosso poder pessoal. Que ele é maior que isso, né, quanto deveria, o quanto que você acredita em você. O quanto que você, de certa forma, sabe que você é bom o suficiente, reconhece as suas deficiências, reconhece as suas fortalezas para poder colocar isso em direção de algo que você quer construir. Esse é o ponto. E todos nós passamos por um processo de desenvolvimento. Não foi diferente comigo. Quando eu cresci assim, sempre tendo um desejo muito grande. Eu tinha uma fome de vida aqui no meu coração. Eu tinha uma vontade de realizar as coisas. Eu via as pessoas fazendo coisas gostosas, coisas legais. Eu falei, eu quero fazer isso. E quando que você sentia isso? Que idade? Que assim, desde assim, ó, na adolescência, eu queria... É lógico. Quando a necessidade é grande, o desejo é maior. Verdade, muito. Fala de novo essa frase. Não, o PA tem muitas frases. Quando a necessidade é grande, você direciona isso para um valor. Valor que nós temos hoje nada mais é do que uma necessidade não atendida. A minha necessidade era de ter coisas boas, era de viver uma vida mais livre, era liberdade. E a liberdade a gente vai distribuir aqui em alguns aspectos. Então isso cresceu um desejo dentro de mim, e assim, eu quero ter condições de um dia comprar um tênis. Que loucura. Porque eu via assim, meus amigos ganhava lá um tênis, um brinquedo, e o meu pai era metalúrgico, trabalhava na General Motors, e a gente ganhava por ano, no Natal, um brinquedo da empresa. Gente, é marcante para mim. Alguns aqui vão se lembrar, muitos não vão nem entender o que é. Eu ganhei uma vez o Falcon. Nossa, o Falcon era um brinquedo... Era todos os bonequinhos do Falcon, da guerra, aquela coisa toda, da fábrica, da General Motors. Então, o meu presente de Natal era da fábrica. E uma vez por ano a gente tinha um par de tênis. Então eu olhava para aquilo, eu desejava, eu cuidava daquilo. Então tinha isso que era importante. Então eu cresci com algumas limitações e eu não reclamo, gente. Eu agradeço cada dia a vida que eu tive. O meu pai se esforçava absurdamente para a gente ter o que comer, ter essa vida que assim, era uma satisfação imensa. E quando conseguia, era um valor muito forte. Então eu cresci e falei assim, eu quero dar certo. Eu quero dar certo nessa vida. Eu quero um dia ter um carro legal, eu quero colocar essas roupas. Eu vi os executivos usando terno e gravata, eu falei, eu quero usar terno e gravata. Ainda bem que eu não penso mais assim, né? Mas tá tudo certo. E aí eu tive foco. Aos 13 anos eu fui arrumar emprego, eu arrumei um emprego no primeiro dia que eu saí pra rua arrumar emprego. Eu fui office boy. Que legal. O primeiro dia que você foi procurar, você já arrumou emprego? Fiquei o dia inteiro, Praça João Mendes, buscando... Nossa, Praça João Mendes. Tinha os caras com a placa, né? Olha, tudo. Office boy, tinha várias... Perto de casa, na Zona Leste, tinha um escritório de contabilidade, estava lá. E eu fui. E quando o dono me entrevistou, ele falou assim, você está contratado. Eu não acreditei. Cheguei em casa, meu pai falou, não acredito. Eu falei, eu quero. Eu falei, eu vou ser o melhor office boy do mundo. Não, que legal. Eu já tinha essa fome de realizar. E assim, de lá para cá, eu nunca deixei de ter vontade de realizar. Eu sempre tive muita disciplina. E meu pai me ensinou uma coisa. Filho,
aconteça o que acontecer na sua vida, tenha sempre atitude. Eu não entendi o que era isso. Mas eu falei, tá certo. Claro que é uma palavra que, quando a gente é jovem, a gente nem entende. O que é atitude, né, cara? O que é esse movimento, né, cara? Não reclame. Não reclame. Não se compare. Faça. Você sabe que tem uma premissa na minha vida, mesmo com todas as adversidades que, de alguma maneira, impactaram a minha vida, eu nunca reclamei da minha vida, cara. Por diversas situações, estava no... É que eu não posso falar as palavras que eu ia falar, mas eu estava no U da jiboia. Sabe? Quando você tá na merda, você não tem um escapatório, você fala, cara, como é que eu vou sair dessa situação? Eu não reclamava. Eu falava assim, cara, eu tenho total condição de superar essa situação. E é engraçado porque, assim, de alguma maneira, como você falou, né, essa questão da atitude, essa questão das frases que teu pai foi construindo, mesmo tendo limitações financeiras, ele trouxe dentro da sua cabeça, de alguma maneira, uma movimentação. Cara, eu posso ir mais longe. Como é que isso começou a reverberar dentro de você no decorrer dessa sua trajetória de sucesso? Assim, meu pai, principalmente, ele me deu o valor de responsabilidade. Responsabilidade. E atitude. Ele era muito responsável. Muito metódico até na organização, no valor, na ética. E a minha mãe era uma guerreira. Minha mãe trabalhava na feira na barraca de batata. Trabalhava na barraca de batata, cara. Que legal. A bichinha carregava o saco de batata. Eu fui feirante também. Forte, cara, mas né? isso é incrível, tá legal. Incrível, e assim, incrível. Aliás, a gente aprende a ser vendedor na feira, né? Mas tá tudo certo, assim, acho que... Eu vendia pastel e yakisoba. Yakisoba? Pastel, eu adoro pastel, tá legal. Pô. Assim, e eu via que ela tinha uma força muito forte. Minha mãe era forte. Só que eles tinham a síndrome do o que o outro vai pensar. Que louco, né, cara? O que o outro pode pensar da gente. Então era muito fechado. E eu tinha um grito interno assim, falei, peraí, o mundo é mais do que isso. Eu tenho atitude, eu tenho isso, mas eu tenho que ser mais. Eu tinha uma disrupção já dentro de mim, sem conhecer essa palavra. Tá. E aí tem um evento muito interessante. Meu pai não tinha carro. Eu tinha 16 anos de idade. Tá. E o meu pai, ele tinha medo de comprar, de financiar, que podia faltar dinheiro. E tanto é que tem um evento, aos 16, 15 anos de idade, a gente foi se formar, 14 para 15 anos de idade, na 8ª série. Acho que foi essa época. E o único que não se formou foi eu e um amigo meu, que foi na festa. Ah, que tinha que pagar a formatura, não é isso? Tinha que pagar a formatura. Primeiro que a gente não tinha dinheiro para pagar a formatura. E tinha que ir de carro. Não que tinha que ir de carro, as pessoas iam de carro. As pessoas chegavam de carro na E formatura, eu fiquei né? com vergonha, porque meu pai não tinha carro. E ele falou, não tenho carro para ir, não tenho dinheiro para pagar. Então você não vai fazer. Cara, que louco. Aí eu falei assim, não, tudo bem, está certo, pai. Aí um amigo meu não quis porque não gostava, mas ele tinha de condições. E eu e ele não fomos, os dois rebeldes, nós somos rebeldes. Não é rebelde nada, eu não fiz porque não tinha dinheiro para ir de carro, com teu pai lá, né? E fui. Eu tenho foto da formatura do 8ª série, todo mundo de roupa branca, e uma gravatinha borboleta azul, e eu de uma roupa normal, porque eu estava lá só com convidado. Que louco. Tem essa foto até hoje, 8ª série. E eu olhava para aquilo e falava assim, isso tem que mudar. Então eu tinha uma vontade de realizar. Então eu fui trabalhar no Office Boy e assim, em 3 meses eu revolucionei lá, já fui promovido para escriturário. E aí eu nessas indas e vindas como Office Boy passei em frente ao Banco Itaú, lá na Vila Nova Conceição, olhava aquele prédio e falei, nossa, eu quero trabalhar aqui. Entrei lá, eu falei, onde faz uma ficha aqui? Aí aqui eu fiz, passou um mês, fui contratado. Caramba, cara. E aí eu olhei e eu falei, aqui que eu quero crescer. Eu fui o único de menor no Banco Itaú, naquele setor de leasing, porque o meu gerente, eu era office boy do gerente, era auxiliar de contínuo na época, era o gerente geral de leasing. Eu nem sabia o que era leasing, mas ele era professor da USP, era de uma família que era dona de um grupo de gráficas, e ele percebeu em mim uma vontade, ele começou a me treinar. Ele reservava por semana uma meia hora para conversar comigo. Cara. E eu querendo saber, porque eu estava estudando tecnologia, programação de computador. Você estava faminto ao aprendizado, cara. Ele viu isso em mim. E eu comecei a programar nas horas vagas. Aos 16 anos eu fui promovido a escriturário B. Lembra até hoje, no Banco Itaú. Escriturário B, muito bom. Não podia, de menor. Sim. Ele como executivo... Você sabe que eu fui também, fui escriturário do Bradesco. Do Bradesco, com 16 anos? Cara. Legal, mas é uma fase maravilhosa. E eu fui trabalhar com quem? Com pessoas que tinham 30 anos de idade. Vamos gerar um aprendizado aqui, Pia. Assim, você falou que você saiu pra rua para poder arrumar um emprego de office boy, conseguiu. E aí você foi pro Itaú, engajado em conseguir um trabalho lá. O que você acha que fez com que você conseguisse esses empregos? Gera esse aprendizado. Hoje aqui, eu sei. Eu acho que todo mundo pergunta assim, qual que é a sua principal característica, Pia? Gente, eu tenho muita fome de vida.
Isso cresceu dentro de mim e foi crescendo, porque eu percebi que cada vez mais que eu colocava vontade em realizar, dava certo. Hoje eu entendo, neurologicamente falando, tudo que você coloca foco e energia flui. Quando a gente coloca hoje foco e energia no problema, ele aumenta. Quando você coloca foco e energia em algo para realizar, isso acontece. E acontecia comigo. E todo mundo falava, você tem muita vontade. Eu nunca fui o cara mais talentoso para algumas atividades, mas eu tinha muita vontade. Consequentemente, eu me tornava melhor do que muitas pessoas talentosas. Porque eu tinha treinamento, eu praticava. Tagal, eu morria de medo de falar em público. Que louco. Você morria de medo de falar em público? Morria de medo. Então o que acontecia? Aos 17 anos... Porque aos 15, 16, esse meu líder fez eu consegui ser promovido. Tá. Eu me tornei programador de computador e fui estudar colégio técnico e programação. Né? Eu posso dizer que eu fui um garoto de programa. Garoto de programa. Fui garoto de programa. E recebia por isso, né? Recebia por isso. E aí eu ganhei uma grande oportunidade. Né? Um italiano, Gennaro, ele era um gerente de informática. Na época, gerente de informática. Informática era um cargo de alta... Assim, e assim, ele olhou para mim, ele viu a minha vontade, eu falei, eu quero entrar nessa área efetivamente. Eu já estava como escriturário B no Itaú. 18, 19, 20? Não, eu estava com 17 anos. 17 anos ainda, ó, presta atenção. E aí o que aconteceu? A minha namorada engravidou aos 17 anos. Crise de transformação. Eu fiquei apavorado. O meu pai me falou, filho, nessa vida é livre-arbítrio, você faz o que você quiser. E do jeito dele, ele me disse o seguinte, mas aqui nessa família a gente assume as nossas responsabilidades. Caramba. Eu me casei. E eu gostava muito da minha namorada. Eu me casei mesmo aos 17 anos de idade. Aí quando meu filho nasceu, eu falei, eu não posso dar errado nessa vida, Tagal. Muita escolha. O meu mesmo filho que você falou com ele hoje no telefone, 33 anos de idade. Que é um grande executivo de umas empresas internacionais, assim, do mundo digital, cara. Olha só. E aí eu olhei e falei, não posso dar errado. Isso que foi forte para mim. Tá. E aí apareceu o Gennaro Marano na minha vida e falou, vou te dar uma oportunidade na área de tecnologia. Me colocou numa das maiores consultorias de tecnologia do Brasil na época. Que loucura, cara. E eu fui lá como estagiário. Tá. 3 meses de empresa, eu virava à noite. Eu fazia assim, a mais. Eu sempre fazia algo a mais. Aí este executivo, dono da empresa, olhou para mim e falou, nossa, esse garoto... Vou dar uma oportunidade para ele. Ele me colocou num projeto milionário, na época, no grupo Sangobana Santa Marina, onde tinha os analistas de sistemas, os coordenadores, todo mundo com carrão zero, e eu lá indo de trem, de ônibus trabalhar com a minha marmita, que era um hambúrguer, muitas vezes ficava cheirando na mala. Puta que pariu, não posso falar palavrão, mas meu Deus do céu, cara. Eu fui trabalhar... Aquele cheiro, todo mundo sabia que você tinha marmita na bolsa. Era um projeto, para quem entende tecnologia, era uma conversão de sistema, que era de um sistema operacional para outro. Tá bom. E eu entrei lá como o garoto que está lá para ajudar, buscar café, essas coisas. Mas eu me matei de trabalhar. Sabe o que aconteceu? Passou 6 meses, o projeto não foi implantado, deu pau. O dar pau em tecnologia não funciona. E aí, numa reunião com o gerente executivo da empresa da Santa Marina, eles viram que não funcionava, uma reunião tensa. E eles falaram, como que a gente vai resolver? Ninguém sabia responder nada e eu... suando, gente. Eu suava naquela época, eu tinha medo que iam pensar de mim. Assim, pizza vinha, pizza debaixo do braço, eu suando. Eu falei assim, eu quero falar. Aquela vozinha fina, menino, 17 anos de idade. Aí o Celso Simões Marques, um italiano, que era o dono da consultoria, falou assim, Paulinho, o que você quer falar? Aí eu ali tremendo, eu falei assim, eu sei como resolver. Todo mundo se virou, olhou assim para mim. E o gerente executivo da Santa Marina era o Gildão. Eu falei, eu sei como resolver. Como assim? Falei, então, eu fiquei todos esses dias vendo, existe um problema de conversão de arquivos. Vocês converteram só os códigos. Os arquivos não, existe uma estrutura diferente. Eu comecei a dar uma aula naquele momento. Que louco, todo mundo se virou assim para mim. Falou assim. Aí o Gildo falou, 1 semana para você avaliar tudo isso e fazer uma apresentação para gente. Aí o Celso regalou um olho e ficou assim. Aí ele me chamou de lado e falou, Paulinho. Que cagada você fez. O que você fez? Eu falei. Aí eu mostrei para ele o que era. Ele falou, não acredito. Vou te dar 1 semana, todo o suporte que você precisar. E eu mostrei exatamente para ele. Aí em 1 semana eu converti um pedaço do sistema, que é um sistema de indústria, que era
manufatura, todas as fases do vidro, porque era vidro, as fases de fabricação do vidro, tinha a parte de romaneio, tinha um monte de coisa, eu conheci muito do negócio. E eu expliquei para eles falaram, não acredito. Aí eu mostrei como funciona. Aí o Gildo falou assim, eu quero você para instalar o sistema comigo na Santa Marina de Betim, em Minas Gerais. Que loucura, cara. Já foi pra uma big empresa, cara, fazer uma Aí eu olhei assim, aí o Celso olhou assim para mim, o diretor da consultoria, que era Templos, Engenharia de Sistemas, falou assim para mim, falou, garoto, você não tem noção do que está acontecendo na sua vida. Dê o seu melhor nessa empresa. Eu fiquei 1 mês em Minas. Eu instalei, implantei, eu e o gerente da empresa, e todo mundo tinha ganhado milhões de reais na conversão. Eram 15 profissionais trabalhando. Eu fui sozinho com o gerente e implantei tudo. Que louco. Um menino. Cara. O presidente da Santa Marina de Betim, de Minas, que era o country manager lá, o presidente daquela região, ele me fez uma proposta, na época, que era uma proposta para ficar como funcionário. Eu tinha acabado de casar, porque tinha engravidado. Cara. Então, né, cara? E aí... era uma proposta, assim, de ganhar 5 vezes mais que eu ganhava. E eu fiquei daquele jeito. E aí eu recebi a notícia de São Paulo que eu passei na faculdade de matemática. Nossa! Aí meu pai, você pode vir para São Paulo que você vai estudar. E eu voltei. No que eu voltei, o dono da consultoria falou assim para mim, você não sabia dessa história, não, né? Essa é nova para mim. O Celso falou assim para mim, eu vou te fazer uma coisa que você vai me agradecer o resto da vida. Eu vou aumentar o seu salário. E eu fiz assim... Mas você lembrou? Fralda, leite. Lembrei de tudo isso. E eu falei, ele falou assim, mas eu não vou te dar o que você merece. Que é equiparar a esses todos os profissionais que estão aqui há 10 anos trabalhando, tudo formado. Porque senão eu vou estragar a sua carreira. Ele falou exatamente isso para mim. E foi de alguma maneira muito importante. Providencial, né, cara? Você vai longe. Ele falou, você vai muito longe nessa carreira. Eu olhei assim para ele, no primeiro momento fiquei incomodado. Você falou que tinha oferecido 5 vezes o que você podia ganhar. No segundo momento entendi, mas eu cresci muito. Aos 17 anos, eu já era um analista de sistemas. Cara, tinha acabado de entrar na faculdade. Quase impossível, né, cara? Ganhando dinheiro. 18, 19 anos, já estava com meu carro, investi no meu primeiro apartamento. Que loucura. Então eu entendi. Atitude, foco. E eu passava noites estudando. Eu virava à noite, ficava sem dormir para estudar, para aprender mais. E eu cresci muito. Você sabe que você falou uma coisa importante? E aí, assim, presta atenção nesse aprendizado. Fazer um pouco a mais. Foi o que aconteceu. Com 17 anos, ele podia, de alguma maneira, estar voltado para outros interesses. Claro que ele foi impactado em ser pai muito cedo. Mas ele podia... Dentro dessa energia toda, ele podia, na verdade, ou ele ia para o fundo do poço, ou ele ia falar, tá bom, vou tentar, vou cumprir, vou fazer o básico e vamos seguir a vida, ou fazer diferença. O Michael Phelps, o multimedalhista americano, na universidade, a semana tem 7 dias. E o treino são 6 dias com um de folga. O que ele fazia? Dormia na piscina. Ele não folgava. E o que você está me falando é muito parecido com isso. Que assim... Na verdade, assim, os caras formados com 10 anos a mais que você, o que acontecia? Eles estavam numa zona de conforto de alguma maneira. Você não, você estava ávido, faminto, com desejo de acontecer. E aí o Michael Phelps fala uma coisa assim, fala assim, cara, a decisão das medalhas estão em centésimos de segundos. E eu treinar um dia a mais que todos os outros oponentes já me leva a esses centésimos de segundos a mais. Foi essa a diferença. Foi aí que eu me tornei um multicampeão. Tem um ponto nisso que tem o equilíbrio. Que muita gente que está ouvindo a gente aqui, às vezes vão pensar, nossa, é muito foco. Sim, tem um equilíbrio. Como que eu aprendi o equilíbrio? Desequilibrando. Porque aos 21 anos de idade, eu já tinha comprado o meu primeiro apartamento. Super precoce, cara. Precoce. Eu deixei a barba crescer. Eu relacionei o ser pai, ser responsável, me tornei líder aos 21 anos de idade com o ser sério. Então eu me tornei um cara muito sério, muito duro. Que você acabou abdicando de muita coisa por esse movimento, né? Eu perdi, não que eu perdi, eu deixei de vivenciar uma juventude em algum momento. Porque logo depois, aos 20 anos de idade, eu tive a minha primeira separação. Isso mexeu muito comigo. Eu fiquei 1 ano separado, voltei novamente com a minha primeira esposa. E isso tudo me fez refletir sobre vários aspectos, né? Aos 27 anos de idade, eu já estava assim, liderando centenas de pessoas, Tagawa. Que loucura, cara.
e aprendendo horrores. Foi aos 26, 27 anos de idade que eu já tinha apartamento, tinha carro, estava bem sucedido financeiramente, mas faltava alguma coisa. Eu queria ser para as pessoas uma pessoa responsável, que elas me admirassem pela liderança. Só que eu era muito jovem. Tá. Eles me admiravam por N outros motivos. E você criou um arquétipo, né, para isso, né? Você teve que colocar uma barba para crescer. Queria uma persona. Você criou uma persona para poder também suportar essa pressão, concorda? Porque se você falar, se eu tenho 17 anos, de repente o cara lá, um diretor, um CEO, ia falar, pô, esse cara vai conseguir entregar? Como é que vai ser isso? Tal, não sei o quê. Na verdade, você teve que construir um personagem, né? E esse personagem executava pelas pessoas. Então, no meu primeiro momento de liderança, se eles não faziam, eu fazia por eles. Eu fazia por eles. Mas eu entregava o resultado. No final, eu fui percebendo alguma coisa está errada. Aí eu fui me desenvolver em liderança. Com 26 anos de idade, fazer um curso de liderança. Tá. No Dale Carnegie. Instituto Dale Carnegie, comunicação, relações humanas, liderança. Gente, aquilo tudo era tão maravilhoso. Não, e já te conectaram em algo de alto nível, né, cara? Porque, pô, eu demorei 30 e... Exemplo, eu te conheço há mais de 15 2007, mais de 15 anos. Então eu tava com 30 e poucos. A chance que eu tive de começar a me conectar com esse tipo de movimento e desenvolvimento. Isso, né, cara? Eu entrei muito cedo nisso porque, assim, eu acho que era o meu movimento, minha necessidade. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, existe algo diferente. E quando eu fui me desenvolver, eu melhorei muito a minha capacidade de liderar. Tá. Entendi o que eu estava fazendo errado. Entendi o motivo da minha dor, do meu sofrimento, entre outras coisas. Eu me conectei tanto com isso que eu falei, nossa, eu vi aqueles instrutores, aqueles palestrantes falarem, eu falava, um dia que eu falar assim em público vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu comecei a fazer todos os cursos, eu fiz todos os cursos, eu fui assistente graduado, eu queria ajudar aqueles grupos e de repente eu me vi envolvido nisso. E aí eu já estava assim, crescendo muito profissionalmente na minha carreira, mas eu já estava olhando para outra carreira. Eu comecei uma transição de carreira aos 27 anos de idade. Cara, que normalmente você começa com 30 e poucos anos, né? Que você ou 40, ou 40, 50. Né? Que começa a pensar em transição de carreira, né, cara? Né? E numa época que, assim, hoje, transição de carreira é meio que natural. Por quê? Você tem acesso a muito grande. Você teve a internet que se desenvolveu de uma maneira exponencial, mas naquele período lá, era diferente o acesso, concorda? Era diferente. Quando você fala que vai fazer uma transição de carreira, o pessoal acha que você é maluco. Porque existia uma construção de carreira. Né? Pô, eu vou ser diretor de banco, eu vou construir uma carreira de 30 anos na mesma empresa. Tinha uma construção muito enraizada, né? Enraizada nessa questão, né, no modelo, ter a sua casa própria, ter a sua família, ter o seu carro. Então tinha tudo isso. E quando eu falei assim, eu quero mudar, todo mundo falou que eu sou um louco. Sim, porque você tá assim, abrindo mão da segurança, Vai né? o quê, mano? E assim, agora foi bem interessante, que aí eu fui mudar, me encantei com esse mundo, só que eu achava que eu era incompetente, eu não tinha capacidade de fazer o que eu via eles fazendo, dar uma palestra, falar em público. E eu treinei. E eu entrei num programa, que aí eu fui convidado para ser assistente, aí me convidaram para um programa para ser treinador comportamental, dar palestra. E qual que era o critério? Você tem que ser bem sucedido na vida profissional para fazer isso. Manter a sua vida profissional e nas horas vagas, à noite, final de semana, fazer isso. Não tinha nada a perder. E eu vim participar. Gente, um processo de 1 ano intenso, sendo treinado. E ali eu recebia feedback. Ali eu olhava, eu não sou bom para isso. Um dia eu achava, eu nasci para isso. Um dia eu não sou bom para isso. Nasci para isso, não sou bom para isso. Montanha-russa. Mexi com todo o processo mental. Tá. E um dia eu treinei. Eu treinava na frente do espelho de madrugada. Eu lia todos os livros. Eu lia, mas eu lia sem saber para que eu ia usar. Lia tudo. Um dia eu vou usar isso na minha vida, eu vou usar. E de repente, eu tive a primeira turma para dar um treinamento para 30 pessoas durante 10 semanas, uma vez por semana à noite. Esse era o modelo. E aí eu dei a minha alma ali. E quando eu vi tocando a alma das pessoas, eu me emociono de lembrar, porque ali eu falei, cara, eu nasci para isso. É o gift, que é esse presente que você ganha de Deus, e você tem que usar o seu talento. Mudou a minha vida aquilo. E eu não conseguia mais trabalhar com o que eu trabalhava. Eu falei, a partir de hoje eu vou viver minha vida desenvolvendo pessoas. Isso era ano 2000. Olha a bivotada de mercado racional, tecnologia, né? Porque matemática, tecnologia, para de repente você falar sobre desenvolvimento humano. Comportamento, alma, propósito de vida. Que louco, cara. Ano 2000. Projeto Bug do Milênio. Último projeto que eu fiz na área de tecnologia. Projeto milionário. Consegui conduzir equipes maravilhosas. Eu lembro até hoje. Só que eu já estava nessa transição. Implantei esse projeto, fui para essa transição. E isso mudou minha vida. E desde então eu falei assim, eu vou ser
empreendedor. Que legal. Eu vou chorar agora. Mas enquanto você estava nessa questão que você conseguiu atingir o topo, né? Porque você, na verdade, vou falar o topo do seu movimento na tecnologia. Sim. E aí você fala, pô, eu queria ter acesso a algumas questões. Teve carro, teve casa, começou a navegar diferente, concorda? De alguma maneira te trouxe aquele sucesso dentro daquele ciclo. Então você conseguiu atingir a sua prosperidade nesse primeiro movimento. Sim. Né? E aí vem o incômodo, vem essa questão, né, de alguma maneira algo começou a movimentar dentro de ti, esses cursos que você foi desenvolvendo, e ali foi o start. O que deu start, PA? Deu start quando eu percebi que eu conseguia conectar com as pessoas, eu conseguia gerar uma provocação nelas para elas pensarem diferente. Mas isso em TI ainda? Em TI eu tinha uma facilidade muito grande de convencer as pessoas. Eu tinha uma facilidade de conexão, eu tinha uma facilidade de conectar o negócio com a área de exatas, tecnologia, eu transitava muito bem, então eu tinha algo diferente. Tanto é que aí eu me recordo aos 16 anos que quando eu fui vender um carro, fui comprar um carro com meu pai, o primeiro carro que ele comprou, eu convenci o cara da agência a diminuir o preço. E o cara da agência falou assim, você quer trabalhar comigo? Que ele viu o tamanho, seu poder de persuasão. Ele viu algo que eu não tinha visto. E eu comecei a prestar atenção nisso. Então, ali na empresa, apesar de ser um cara, eu fui um cara muito bom em exatas. Eu fui muito bom em exatas. Era um cara... E isso me intriga, cara. Porque quando eu olho pra você, exatas, cara, é interessantíssimo. Sou extremamente lógico, tá legal? Então, assim, eu era um excelente programador de computador, eu fazia coisas incríveis. E aí, de repente, eu vi que eu tinha um lado humano de conexão com as pessoas muito forte. E quando eu direciono isso para o novo negócio, foi um sonho, porque quando eu saí para abrir a minha primeira empresa, eu saí do Dale Carnegie, eu saí da empresa que eu trabalhava na área de tecnologia. Eu me lembro que quando eu saí do Dale Carnegie, um grande mentor que eu tive, mas ele se incomodou porque eu saí, porque ele queria que eu ficasse lá. Ele falou assim para mim... Ninguém quer perder um grande profissional. Ele falou assim para mim, você nunca vai conseguir ser um empreendedor ou um vendedor. Um cara da área comercial, você é um cara de TI, PA. Na época era Paulo Alvarenga. Aquele me, assim, doeu na alma. E eu olhei e eu falei, eu vou mostrar que eu posso ser. E, gente, eu vou falar assim para vocês. Provocou leão, né? Disciplina, foco, incômodo tão grande que eu transformei esse incômodo em propósito, me deu movimento, porque toda mudança exige um movimento. E quando eu me recordo da minha vida, eu sempre fui um cara de ter movimentos e disciplina. E aí quando começou a história de treinamento e desenvolvimento, onde eu falei, eu vou abrir a minha empresa. Só que eu acelerei demais. Eu achei que toda aquela vontade, foco era suficiente. Não era. Tá, Gal? Eu tinha uma renda, eu tinha uma reserva financeira. E aí com 2 filhos já, né? Eu tinha... Já estava com 2? Em 96, já tinha 2 filhos. Tinha 2 filhos, apartamento quitado, tudo ok. Um padrão de vida maravilhoso, classe média, e de repente eu arrisquei tudo. Eu acho que eu tinha guardado o dinheiro de hoje, uns 250 mil reais, um pouco num pezinho de meia, e falei, é isso, ótimo. Eu queimei esse dinheiro em 6 meses. Que loucura. Porque assim, você fez o modelo, que eu falo, modelo de sucesso brasileiro. Carro, casa, colchão de 1 ano. Sim. Entendeu? Sabe, pô, qualquer problema que eu tenha, olha, sempre os coaches, todos os orientadores financeiros falam, você precisa ter 1 ano de salário guardado, porque se você tiver uma transição, se tiver algum problema na vida, você está garantido. Então, você conseguiu atingir, não é a pirâmide de Maslow, mas você já teve atendido a pirâmide de Maslow, que é a sobrevivência, que é teto, comida, não é isso? Teto, comida. E você foi além, porque na verdade você ainda tinha um colchão. E aí você, nessa estabilidade, você resolve ir pro caos. Foi. É isso? Foi o caos. Eu abracei o caos. Eu achei que era simples, mas eu sofri. Porque aí eu me deparei com N coisas. Eu falei, eu não sou empreendedor. O que eu fui fazer? Aí quando acabou o dinheiro, assim, eu me recordo assim, até hoje, eu tinha um sonho, mas tão grande de realizar. O primeiro treinamento que nós montamos, coisas maravilhosas, coisas incríveis, com sócios, talvez não tinha tanta sinergia. Eu me recordo uma vez... Assim, a gente não tinha mais dinheiro, eu não tinha dinheiro para pagar as contas de casa. Na época, minha primeira esposa, ela arquiteta, mas ali ainda crescendo, pagando as continhas de casa, tava limitado o negócio. Aí, de repente, eu me vi, eu não tinha 50 reais para pagar o combustível do meu carro. Já vivi isso? Opa, sei como minha primeira esposa me deu assim, olha, 50 reais para você pôr o combustível. E eu fui para a porta da Uninove. Uninove.
faculdade. Você conhece bem. Conheço muito bem. Mercado de educação, né, cara? 1 milhão de alunos já Panfletar um curso no final de semana que eu ia dar e o curso chamava-se Crescer. Sua vida em primeiro lugar. Você foi na porta da Uninove fazer isso? Eu e na Que época legal, meu sócio. Cara, que legal. Tô lá. Isso foi em 2002. Tá. Há 20 anos atrás. Eu panfletava o curso na Uninove. Com poder de persuasão. 20 anos atrás eu tinha 30 anos de idade. Assim, se Pa- você... Panfletando. Deixa eu só apontar uma coisa aí, Pé. Segura, não perde o fio da meada. O fio da meada é muito velho, né? Não perde o storytelling. Mas assim, 30 anos. O cara já estava bem sucedido. Com apartamento pago, casa paga, apartamento pago, carro pago. 1 ano, R$250 mil guardados. Olha isso, cara. Que isso é algo já um desafio gigante. O cara me resolve empreender, porque tinha algum incômodo, algo mexia com ele, que ele não era isso que ele queria de ter, ele queria transformar pessoas. Aí, assim, por isso que eu falo, cara, muitas pessoas têm, eu tenho vergonha de ligar pra pessoa, eu tenho vergonha de... Cara, coloca, principalmente em primeiro plano, o seu propósito. Ele foi pra porta do Uninove, lembrou daquele cara que já estava com apartamento, já estava numa posição, já tinha atingido uma certa prosperidade. O cara vai lá panfletar na porta do Uninove. Pois é. E eu tinha um mix assim, de sentimentos, assim, que eu estou focando no meu negócio e depois, o que eu fui fazer da minha vida? É verdade, né? Eu pensava as duas coisas, tá? Essa é a Sim. realidade. E era para o curso do final de semana, que eu precisava de quórum. Chegou no curso, nós tínhamos 45 participantes. Sexta, sábado e domingo. 45 participantes, porta a porta. Corretor, você sabe muito bem, tem muitos corretores que seguem a gente, Pedro, e não só corretores de imóveis, corretores de seguros, e diversos meios que são vendedores, porque assim, alma de qualquer business, de qualquer negócio, sendo empreendedor, funcionário, executivo, não importa, venda está aqui dentro. Você é um vendedor desde que você acorda até a hora de você dormir. E o cara foi lá e pôs 45 pessoas panfletando. Mas o que é interessante é que as pessoas, os alunos, lá, os jovens ali, eles falavam assim para mim, nossa, você fala muito bem, parabéns, fala pro seu chefe que você tá bem. Chegou no treinamento, tinha uns 10 deles. Que você tinha Exatamente, né? a gente cobrou, sei lá, R$500 de hoje. E eles estavam lá, eles falaram, você que é o treinador? Eu falei, sou eu. E no final de semana inteiro tiveram uma transformação incrível. Que louco. Aí eu falei, eu nasci para isso. Naquele momento cresceu um negócio tão grande dentro de mim, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Não deu certo dessa vez porque aí eu tive, depois de alguns meses, uma falência. Isso me gerou um gap financeiro que eu fui resolver com o investidor, esse gap financeiro. E o investidor, naquele movimento de trazer investidores, resolveu o problema, mas queria outro problema. Enfim, no final das contas, eu fiquei com uma dívida de R$300 mil e a empresa faliu. Vamos gerar aprendizado, pessoal que está assistindo a gente? Vamos lá. O que aconteceu para você falir? Quase falir. O que aconteceu? Faltou gestão, Tá. faltou um olhar de custo, faltou definição de processos com equipe, faltou... Então não foi questão de problema de cliente. Não, porque eu sempre fui muito bom em vender, em trazer as pessoas. Faltou gestão financeira, faltou você ficar com um olho maior do que você consegue. Eu trazia tudo para mim, eu queria vender, eu vendia, eu entregava, eu criava, e eu criei um grupo de sócios até que talvez não estavam fazendo isso naquela época, mas foram as escolhas que eu fiz. Então eu entendi, eu falei, para ser empreendedor, tem que ter gestão, tem que ter controle de caixa, controle de custo, saber até onde você vai, o que você vai investir, onde você vai cortar. Você tem que ser uma pessoa muito focada no custo. Então ajuda as pessoas, porque assim, tem muita gente que vai, depois dessa fantástica entrevista contigo, com as suas dicas, como é que a pessoa consegue, de alguma maneira, não passar por isso? Primeiro você tem que ter mentores, Tagawa. Mentores. Tá ouvindo, gente? Mentores. Nós não somos autossuficientes. Eu sei onde eu sou muito bom, onde eu sou excelente e onde eu me tornei excelente nos últimos anos. E naquela época eu não era um gestor financeiro. Tá. Eu não cuidava do caixa. Eu era muito bom em trazer o público e transformar as pessoas. E isso foi um gap muito grande. Então isso me custou... Eu assumi R$300 mil de dívida. Então, eu entrei no negócio com R$250 mil no caixa e saí do negócio com R$300 mil de dívida, capital de giro do Banco do Brasil. Mas pós-graduado, né? Não, totalmente como pós-graduado, empreendedor, né? sofrendo,
Tá. E isso me gerou um problema de saúde aos 32, 33 anos de idade, entendeu? Onde eu percebi que eu falei, e agora o que eu faço? Aí, Tagawa, isso afetou a minha vida, porque eu engordei 25 quilos. 25, PA. 25 quilos. Você passou dos 3 dígitos. Cheguei nos 3 dígitos. Chegou 3 dígitos, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a reavaliar a minha vida, isso afetou o meu casamento, eu me separei. Um pouco depois, mas eu me separei. Isso afetou a relação com os meus filhos, afetou a minha autoestima. Eu comecei a questionar tudo. Eu falei, como assim, gente? Eu estou vivendo o meu propósito. E a nota é essa. Outro dia até troquei mensagem com a Glenda Kozlovski. E se ela estiver ouvindo, vai ser bem interessante, porque eu falei ela é campeã de bodyboarding, né? Campeã, surf, fantástica, bodyboarding. Apresentadora fantástica da Bandeirantes, né, cara? Porque eu falei um negócio, até no podcast. Ela ouviu, ela me mandou mensagem, mandei os livros para ela, meus livros. E eu falei assim, amor e uma cabana não paga a conta de ninguém. Puta, pera de novo. Frases. Amor e uma cabana não paga a conta de ninguém. O que é isso, PA? Eu vivia do propósito. Eu achava que o propósito ia ser maravilhoso. Então eu percebi o seguinte, eu tenho um propósito maravilhoso, mas não tenho prosperidade, não tenho abundância. Eu preciso pagar as contas no final do mês. A falta de dinheiro, assim, faz você perder a dignidade. Olha que interessante, PA. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque tem informações importantíssimas para você que quer empreender. Muitas vezes a gente tem um sonho. E a gente pode ficar cego através desse sonho, porque assim, a gente coloca ele acima de tudo e a gente esquece algumas premissas básicas. Porque assim, para parar de pé, você precisa, claro, gerar receita, administrar, gerir time. Independente se é um time de 1, de 10 ou de 50 pessoas, ou de 100 ou de 200, você precisa sim gerir e planejamento, né, Pé? Porque assim, ficou nítido aqui, o PA contando para vocês, e olha o que impactou na vida dele. 25 quilos a mais, começou a ter problema da relação, né, do casamento, com os filhos, o que estava acontecendo. Quantos vivem essa situação hoje? Eu tenho certeza que assim, boa parte aqui de quem está acompanhando a gente aqui no podcast, da TagawaCast, deve passar por isso. Por quê? A gente tem um movimento tão grande no nosso sonho, só que a gente já começa a esquecer de organizar a roda da vida, né, Pé? E eu acho que esse é o ponto principal de como a gente pode conduzir isso e ser menos traumático, não é? Ou existe essa possibilidade? Ou precisa gerar um aprendizado? É uma dúvida que eu tenho. O aprendizado ele vai acontecer e assim não adianta a gente abreviar alguns caminhos. A gente consegue fazer algumas coisas. Hoje eu sei, você precisa de um mentor, você precisa praticar, você vai errar, você vai acertar. Existe um risco calculado, existe uma forma, um método sim de fazer as coisas. Foi quando eu conheci algumas pessoas que direcionaram a minha vida. Os meus mentores, hoje eu tenho mentor para tudo quanto é lado, em alguns aspectos, naquilo que eu não sou excelente, porque me ajuda. Mentor espiritual, mentor financeiro. Saindo aqui da reunião, eu vou me encontrar o meu consultor financeiro. Legal, Pé. Você hoje é um mentor em vários aspectos da minha vida, Tagawa. Então, a gente tem que perceber que nós não somos autossuficientes. Naquela época, quando aconteceu tudo isso comigo, eu falei, e agora? Assim, eu tinha desenvolvido várias empresas, vários empresários, sabe? Eu sempre tive uma capacidade de me conectar com CEOs, empresários das empresas, e isso era muito bom, porque eu conseguia melhorar a vida deles em algum aspecto. Só que quando eu quebrei mesmo, eu entrei num processo assim de culpar o mundo. E um dia eu estava, assim, abreviando, foram 2 vezes que eu falei, tá? Porque depois desse movimento eu tentei novamente, fiz as coisas erradas, aprendi de novo. Aí no momento eu tô lá no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, num escritório bem pequenininho, sentado nas minhas caixas que tinha sobrado sozinho. E eu comecei a chorar. Eu chorava compulsivamente e reclamava. E eu tive um papo com Deus. Naquele momento eu falei assim, cara, eu tô querendo fazer aquilo que eu gosto, tá fazendo um bem danado para as pessoas, mas eu não consigo me sustentar desse jeito. O que está acontecendo? Onde que eu estou errando? Assim, Tagawa, é um negócio impressionante. Tocou o interfone. E era o senhor Venceslau. Nomes emblemáticos, né, cara? Não, mas é emblemático, porque o Venceslau era o dono da indústria Sunven, uma metalúrgica em Santa Bárbara do Oeste, que eu tinha treinado toda a família dele nos meus cursos lá, o Crescer, que era a sua vida em primeiro lugar, um negócio emocional, e toda a liderança da fábrica dele. A Crescer foi sua primeira empresa nesse movimento de treinamento? O Crescer era um treinamento. Era um treinamento. De uma das primeiras empresas que eu tinha tido. Que tá assistindo a gente. E aí eu fiz um treinamento de liderança para todos os funcionários, líderes
feitores, supervisores de produção mesmo. Tá. E acompanhei semanas e meses com eles. Ele acelerou, ele dobrou a empresa de tamanho. Que loucura. E quando eu estava lá, ele tocou o interfone. Eu estava naquele estado, né? Culpando o mundo. E ele subiu. Sentado na caixa de papelão. Né? Cheguei na caixa de papelão, barba pra fazer, daquele jeito, me sentindo coitado e a vítima. Meu momento, que é importante a gente se conectar com esse momento. Aí ele olhou assim pra mim, olha, falou assim... E já era conhecido como PA, que eu ganhei esse apelido nessa época. Isso em 2003. 20 anos atrás. Aí ele falou assim pra mim, PA, você fez a diferença na minha vida, na vida da minha família e da minha empresa. Tá? Eu sei o que você está passando. Tá tudo certo. Abriu a carteira, abriu o talão de cheque e disse: quanto que você precisa para recomeçar? Cara, assim, independente da religião, vou falar de espiritualidade. Nos piores momentos é onde tem mais luz. Concorda comigo? Naquele momento que você fala, cara, eu não tenho aonde recorrer. De repente, como tocou o interfone dele, uma pessoa que de alguma maneira ele impactou a vida dele e da família. E naquele momento que você tá nos 45 do segundo tempo, 45 não, tá em prorrogação, né, PA? Tava ali, cara, você fala, cara, e agora? E agora? E agora? E agora? Chega um cara e puxa um talão de cheque e pergunta quanto é a sua dívida. E aí eu disse pra ele assim, do fundo do meu coração doendo, eu falei assim, não preciso de nada. Eu precisava dessa atitude. Porque eu falei, eu pensei assim comigo, eu não vou me enrolar de novo. Não tenha dúvida. Eu falei, eu tenho não pode ser muleta, né, cara? Eu tenho que sair dessa. Aí eu convidei ele para almoçar e no final, pelo orgulho, eu quis pagar Você a conta. pagou? E eu paguei a conta. Passou o cartão ou não? O único dinheiro que eu tinha, tá, Gal? Você não tá entendendo. O único dinheiro que eu tinha, eu falei, vai fazer falta esse dinheiro. O dinheiro do almoço que eu paguei para ele. Olha que situação. E no dia seguinte, eu tinha uma palestra para os alunos da Unisal, Universidade Salesiana lá de Americana. E aí eles tinham 2 auditórios. Um auditório ficou com 750 alunos, o outro auditório com 600 alunos. E eu dei uma palestra, a palestra chamava-se Sua Vida em Primeiro Lugar. Uma palestra, uma autopalestra também, né, cara? Eu estava falando da minha vida ali. E quando eu dei a palestra, no final eu estava tão emocionado, tão conectado, o reitor da universidade, os alunos gritavam e aplaudiam, e aplaudiam. E eu ia falar, eles aplaudiam. E eu comecei a chorar, eles gritando, aplaudindo. Aí o reitor olhou assim e falou assim, olha, eu sou um educador. Eu estou até arrepiado, porque ele olhou assim para mim e falou assim, tá vendo? Isso aqui é para você. Ele falou assim, nunca se esqueça disso, porque isso aqui é o que você fez. Aí fez uma fila de alunos, uma fila. Eles vinham falar assim comigo, me davam a mão e falavam assim, eu ia desistir da faculdade. Depois do que você fez aqui, eu nunca mais vou desistir. Cara. E aí eu olhei para aquilo cresceu uma fera aqui dentro, uma fera que eu falei, é isso, nunca mais na minha vida eu vou passar por isso. Eu sei quem eu sou. E aí eu comecei um processo de lá, e aí você já conhece a história, porque eu acelerei, conheci pessoas incríveis, conheci o Arthur Diniz, criamos o Líder do Futuro. Só segura um pouquinho. Você falou uma coisa importante. Nunca mais eu vou passar por isso. Você sabe que eu também passei por esse processo e que um dia eu falei para mim assim, eu nunca mais vou passar dificuldade na minha vida. Eu não quero mais não ter dinheiro. Eu não quero mais passar por isso. O que mudou? Aqui, ó. Programação mental. E eu disse isso porque é no momento da decisão que você determina o seu destino. E eu gostava muito de um americano que é o Tony Robbins. Sim. Eu li o livro dele lá, O Poder Sem Limites, aos 17 anos. Eu visualizava isso e eu comecei aquele foco. Eu comecei a estudar mais, comecei a trabalhar mais, aí começou a prosperidade. Assim, eu me lembro que naquele momento em diante, eu acelerei a minha nova empresa sozinho, sem sócios. Eu falei, não quero mais sócio na minha vida. Tagawa, eu ganhei tanto dinheiro naqueles próximos 2 anos que eu comprei um apartamento na Moca, num lugar nobre. Ó, só para vocês entenderem, porque tem gente que também segue a gente de todo o Brasil, mas a Moca é o bairro mais desejado de quem vive na Zona Leste. Hoje o Tatuapé cresceu, desenvolveu mais... Moca é Moca. A Moca é Moca, você entende? O pessoal fala, quero morar na Moca, sabe? Era algo assim... eu cheguei em Miami, né? Vamos dizer assim, né, cara? Era um movimento
de desejo. É um bairro né? italiano, familiar, aconchegante. E eu comprei apartamento lá, eu comprei um carro zero para mim, comprei o carro zero para minha esposa. E a gente estava no processo ali de separação, a gente separou, mas o apartamento ficou ali para ela, para os meninos. Aí eu fui tocar minha vida, aí aconteceu um movimento de sociedade com o Arthur Diniz, a gente acelerou a empresa crescimento, aí começou a prosperidade, a minha mente foi mudando, eu já tinha emagrecido mais dos 25 quilos, eu me tornei um atleta, eu comecei a colocar o valor número 1, saúde, eu comecei a fazer maratona. Eu lembro que, aí você, antes de me conhecer, eu estava nessa saúde precária, e comecei a correr, e de repente eu fiz o desafio do Pateta na Disney, onde eu corri 21 quilômetros no sábado e 42 quilômetros no domingo, e com performance. O desafio do Pateta é na Disney, eles têm lá essa grande não é competição, um evento, né, cara? E assim, imagina você correr 21 quilômetros no sábado e correr 42 quilômetros no domingo. E esse cara venceu esse desafio. E eu não conseguia correr 500 metros antes. Então, assim, eu mudei a minha mentalidade, eu mudei meu corpo, eu tive uma transformação estrutural de mentalidade, de crença como empreendedor. Me tornei um empreendedor de fato, me tornei um líder e comecei a formar líderes num programa que nós criamos em 2005 e logo depois você veio conhecer, que é o programa Líder do Futuro. Perfeito. Que é um programa de imersão em liderança, se tornou um dos programas mais conceituados do Brasil e do mundo, porque a gente expandiu para os Estados Unidos, para a Europa, e aí veio esse crescimento todo, chegou algum momento na minha vida que, assim, eu tive uma provocação sua, porque quando eu me separei, foi quando eu te conheci. Verdade, 2007. Aí eu falei, Tagal, e agora? Aí eu deixei o apartamento, eu falei assim, eu foco nos meus filhos. Aí você falou assim para mim, PA, começa a investir em consórcio de imóveis. Verdade, Você 2007, cara. Você falou isso Não, pra porque mim. assim, só para você contextualizar, ele já tinha uma renda muito boa, uma renda, né, de alto nível. Só que assim, como um bom brasileiro, tinha uma questão de como administrar os recursos. E aí eu falei para ele assim, PA, o ponto principal e o caminho interessante para você fazer é, se você, de alguma maneira, está gastando seu recurso e você não sabe onde ele está indo, vamos fazer uma dívida boa, lembra? Lembra. Eu falei, faz um consórcio. Faz um consórcio porque, de alguma maneira, você tem uma dívida que vai se transformar em algo material, né? Algo físico, que você vai poder transformar em tijolo, que foi a dica dos consórcios. Mas não sei, né? se você recorda, Tagal, você me falou um negócio importante, é legal você se lembrar disso, porque eu vou te lembrar. Você, sem perceber, identificou o meu perfil de investidor. Falou, o seu perfil é ter dívida, e dívida boa. Perfeito. Então você fez eu me endividar em consórcio de imóveis, financiamento de casas, uma série de outras coisas. Quando eu fui ver, eu peguei o meu primeiro imóvel, aí depois o segundo imóvel, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí criei uma meta de ter 10 apartamentos alugados, sabe? Aí a minha vida mudou. Então eu fui percebendo que eu fui criando prosperidade e um pensamento old school, da velha escola, de ter imóveis alugados, aquela coisa toda, mas isso foi ótimo, porque me deu uma segurança, eu fui crescendo profissionalmente, eu fui ganhando nome, e logo que eu comecei a perceber que eu fui virando uma referência de liderança no nosso país, de repente eu me percebo orientando, fazendo mentoria e coaching para CEOs de empresas, grandes líderes, e o meu nome aumentando, e veio de novo o incômodo aqui interno. Isso foi em meados de 2015. Eu já estava bem sucedido, já tinha me casado novamente, você foi meu padrinho, uma pessoa maravilhosa que apareceu na minha vida, nasceu minha filha, eu falei, que vida maravilhosa, aí vem incômodo. Aí você fala assim, cadê? Você atingiu? Você está com prosperidade. Então, cara, conseguiu chegar saúde, onde você queria, né? Viaja para onde você quer, que você está incomodado, PA. Eu falei, eu quero mais. Eu quero impactar mais pessoas. Eu estou impactando ali nos treinamentos nossos, 40 pessoas, maravilhoso, mas aí eu fui para os Estados Unidos, fiz todas as imersões daquele americano Tony Robbins, eu vi ele lidando com 8 mil pessoas, eu falei, eu quero isso. Eu visualizei. Meu sócio na época falou, você é louco. Mas você, se alguém que pode conseguir isso é você, que eu sei da sua vontade. De repente, e você participou, você abriu meu primeiro evento. Primeiro evento que eu faço em São Paulo com 500 pessoas. A gente chegou a ter 3 mil pessoas, 3 dias seguidos de evento. Eu estive lá, eu estava lá. Transformando 3 mil pessoas, Tagal. Eu olhei para aquilo e falei, o céu é o limite. Verdade. Eu quero voltar a 2 pontos importantíssimos que eu acho que vale a pena para gerar aprendizado do pessoal que está nos assistindo. O primeiro movimento. Por que eu falei dessa questão de uma dívida boa que o PA apontou aqui? Minha esposa é médica, conheço diversos médicos,
E você sabe que assim, médicos muito bem-sucedidos, com uma renda altíssima, só que assim, nós não fomos preparados para planejamento financeiro, PA, que é uma parte que me incomoda muito, porque assim, infelizmente, nós temos aqui um país que é o celeiro do mundo, o único país capaz de alimentar o mundo, PA, porque hoje, menos de 15% da área produtiva é explorada. Então, olha o tamanho desse país. Nós temos aqui um clima tropical, temos tudo, a riqueza gigantesca, só que, infelizmente, ninguém olha para uma questão importantíssima, que é o planejamento financeiro. E eu olho médicos muito bem-sucedidos, formados, você imagina, estudaram 10 anos da vida, e quando a gente começa a falar sobre, vamos falar sobre planejamento financeiro, não tem a menor noção de como organizar a questão financeira. Não tem. Então, quando a gente conversou lá sobre fazer uma dívida boa, tal, não sei o quê, e é interessante isso porque assim, e as pessoas esquecem um ponto favorável, um ponto importantíssimo, que é assim, o tempo é a única coisa que não volta. Então, se você não começa a se organizar para você conseguir atingir uma prosperidade financeira, lá na frente, essa conta vai chegar. Então, o que é o imóvel, né? Porque assim, óbvio que pode ser um pouco old school, pode pensamento do português, né? Que fazia casinha no casinha. Mas assim, cara, eu estive na França agora recentemente. Eu passei por algumas imobiliárias, que não tem jeito, né? Tá na veia, né? Olhar um pouco sobre o mercado imobiliário. Cara, um imóvel ali no Triângulo de Ouro de Paris. Quando eu olhei o valor por metro quadrado do imóvel. Vamos transformar em reais? Sim. 130 mil reais por metro quadrado. Uau. Quando você olha para isso, quando você olha para uma cidade como São Paulo, onde você comprou seus imóveis, e você fez o último investimento de imóvel aqui, foi altamente assertivo, a gente vai falar um pouquinho, que juntou com a sua realização pessoal. Imagina só, uma cidade como São Paulo. São Paulo, assim, se você isolar o Brasil, São Paulo em si cresceu 5% no passado. 5%. E é uma cidade com uma pujança tão gigante, que é uma capacidade tão grande. Então, assim, todos os meus amigos, todas as pessoas que, de alguma maneira, estão ao meu redor, eu falo, cara, investe em imóvel. Você tem tempo para poder olhar para a bolsa? Não, não tenho. Você tem tempo para poder conseguir ver moedas diferentes? Você tem estômago para investir em criptoativos? Qual que é o teu pensamento? Ah, cara, eu não tenho tempo, não sei o quê. Então, cara, põe tijolo. Coloca em tijolo, porque no decorrer do tempo você vai entender que foi altamente assertivo. O meu estilo eu sei ganhar dinheiro. Falando de mercado imobiliário, o cara compra uma casa no momento certo, lá na praia, lá no litoral norte, e em um ano dobra de valor. Dobrou. Não é? Dobrou. Ela vai ter que ser operada, porque talvez a sua incompetência seja inconsciente.